Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe sua família. Irmãos, estamos aqui reunidos para mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD Online. E hoje com o estudo de número A Identidade e a Missão da Igreja, que é o nosso estudo de número 33, baseado no livro de Mateus, capítulo 28, versículos de 17 a 20. E Efésios, capítulo 3, verso de 3 a 16. E eu gostaria de ler para vocês Mateus capítulo 28, versos 17 a 20, quando diz o seguinte: E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida, uma passagem onde Jesus encontra os discípulos. Eu acho interessante que o versículo 17 ele fala o seguinte: E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram, ou seja, alguns, botou no plural. Então, para de crucificar e tacar pedra em Tomé, porque ele não foi o único que duvidou de Jesus, não. Alguns duvidaram. Então, além de Tomé, teve mais uns dois lá, 3, 4, não sei. Mas não foi só ele, não. Irmãos, o mais interessante é que esse versículo é conhecido como... Esses versículos são conhecidos como a grande comissão da igreja. Aqui é o grande mandamento, a grande comissão da igreja é resumida nesses versículos de 17 a 20. Irmãos, a grande missão da igreja, o grande mandamento. Bom, quando a palavra de Deus nos fala aqui sobre Jesus, quem é Jesus, né? Jesus, ele é o Senhor da igreja. A palavra Jesus, ela em grego significa, não a palavra Jesus, né? Mas Kyrios significa Senhor, que é a mais curta afirmação do credo apostólico, do credo da igreja, que é uma declaração de fé, que é a mesma coisa que está escrito em 1 Coríntios 12, 3 e Romanos 10, de 9 a 13, de uma maneira resumida, né? Falando sobre que Jesus Cristo ele é o Senhor, e baseado com toda a declaração de fé e o credo apostólico, que é o lema do Conselho Mundial das Igrejas, né? Que existe o Conselho Mundial de Igrejas no nosso mundo, e ele tem como lema essa passagem baseada em 1 Coríntios 12 e Romanos 10, 9 a 13. Nós vemos que no Novo Testamento existem mais de 300 referências a Jesus como Senhor, mas apenas 3 referências a Ele como Salvador. Então, a identidade e a missão da igreja. O que é a identidade e a missão da igreja? Qual é a identidade que a igreja tem? O que ela tem para se identificar? E qual é a sua missão? Qual é a missão primordial da igreja? Você deve estar falando assim: pastor, é fácil. A missão primordial da igreja é a pregação do evangelho. E a igreja é a noiva de Cristo. Nós vamos estudar um pouquinho mais, nós vamos ver que não é bem por aí. Isso não, vai muita coisa além, vai muita coisa além disso, né? Mas como que nós podemos preservar a identidade da igreja? Primeira pergunta para a gente meditar: como podemos preservar a identidade da igreja? Eu achei muito interessante um vídeo que eu vi essa semana de um pregador estrangeiro, quando ele conta a seguinte história no decorrer do vídeo. Ele conta que em um reino havia um rei muito apaixonado pela sua noiva, e ele sempre colocava a sua noiva com as melhores vestes que ele podia comprar, mas somente vestes devidamente adequadas. Então um dia esse rei resolve viajar e fala com o mordomo: Eu quero que você cuide da minha noiva como eu a cuido. Só que com o passar do tempo, as pessoas começaram a deixar de gostar da noiva do rei. Então o que foi que o mordomo fez? O mordomo mudou a roupa da noiva, maquiou a noiva, colocou um semblante novo na noiva, colocou roupas sensuais na noiva, colocou uma roupa mais vulgar nela, começou a mudar as atitudes dela. E se o rei voltasse e visse como a noiva estava agindo agora, que antes estava sendo desprezada e agora estava voltando a ter gosto pelas pessoas, porque agora ela não estava mais aquela noiva antiga, mas já estava uma noiva mais moderna,
com costumes diferentes, com ideias diferentes. Então o rei viu a mudança, quando ele voltou, ele viu a mudança na noiva, não gostou do que aconteceu e puniu o mordomo. Quem é esse mordomo? Esse mordomo é você. Esse mordomo é você que está pegando a noiva de Cristo e deturpando, moldando, vestindo ela, adornando ela, ou querendo que a noiva se transforme naquilo que o mundo lá fora está nos oferecendo. Irmãos, como que é crescente isso? Como que a identidade do cristão mudou? Como que a identidade do cristão já não é a mesma? Os mais antigos aí vão lembrar que quando uma pessoa se convertia há 30, 40 anos atrás, na década de 80, na década de 90, eu não era crente nessa época, eu não era cristão, mas pelo que eu escuto, eu me converti próximo do início dos anos 2000, então eu peguei o finalzinho ainda dessa rebarba aí, dessa mudança, mas quando a pessoa se convertia, ela mudava todo o estereótipo dela, ela mudava a maneira dela se vestir, a maneira dela andar, a maneira dela falar, até o corte de cabelo, mudava tudo nela. Ela realmente vivia o Evangelho, ela realmente vivia a identidade de Cristo na sua vida. Hoje, uma pessoa se converte, você não vê mudança de vida, você não vê transformação de vida. Ou como minha esposa falou uma vez, você não vê Jesus na vida dessa pessoa. A igreja, ele é um organismo místico, ele não é um organismo vivo como o nosso corpo é um organismo vivo. Ele é um organismo místico, porque todos os que nela estão, pela fé, aceitaram o sacrifício vicário de Cristo. No momento em que a igreja de Cristo, no momento que você aceita o sacrifício de Jesus, o sacrifício vicário que ele derramou o sangue dele, a vida dele ali na cruz, você passa a fazer parte da noiva, do corpo de Cristo. Essa é a identidade que você tem que ter, essa é a marca que você tem que ter. No início da era cristã, ou até um pouco antes de Cristo e tal, na verdade muito antes de Cristo, os soldados, os grandes guerreiros, mercenários, quando eles queriam intimidar os seus oponentes, eles normalmente marcavam o corpo com a quantidade de homens que eles tinham feito. Por exemplo, se ele matou 100 homens, ele fazia marcas no seu corpo para representar aquelas 100 mortes que ele tinha feito. E cada morte que ele ia fazendo, ele marcava o corpo, ele fazia um desenho, ele fazia isso. Então, quando ele chegava para um oponente, ou ele chegava numa taverna, ele chegava num local público onde as pessoas viam, não falava, não vou me meter com aquele cara ali, olha lá, ele tem lá que já matou 100 pessoas, 200 pessoas e tal, e era tudo isso. Com o passar do tempo, essas marcas foram mudando na sociedade e foram entrando na nossa vida, e hoje, essas marcas são o quê? São as tatuagens. Essas marcas antigas são o tataravô, é o tetravô da tatuagem. A tatuagem que nós vemos hoje é a coisa mais comum. As pessoas hoje estão tatuando o corpo, qualquer coisa, qualquer tipo de mensagem ou de código, ou simplesmente quer tatuar o corpo, pronto. E aí você vê aquele tipo a pessoa na igreja dizendo que ela mudou a vida toda, que o mundo já não oferece mais nada que seja atraente para ela. Aí, pouco tempo depois, chega lá com o braço tatuado, o peito tatuado, e sabe, sei lá, mais o que. Então, irmãos, nós estamos perdendo a identidade de Cristo dentro da igreja. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele trouxe um propósito, levar os salvos a adorarem a Deus, proclamando o Evangelho através aqui no mundo, através das nossas vidas, através da vida dos apóstolos. E isso foi a mensagem que Jesus trouxe. A igreja, ela não é um rótulo, ela não é somente um local, ela é um organismo, como eu falei antes, um organismo místico. É uma agência espiritual com uma missão. E essa missão, a missão primordial da igreja é adoração a Deus. A missão primordial da igreja não é a pregação do evangelho, é adoração a Deus. Mas pastor, não é a pregação do evangelho? Não. É adoração, porque quando a gente chegar lá no céu, que só vai ter crente, só vai ter cristão, só vai ter pessoa salva, você não vai precisar pregar o evangelho, vai ser todo mundo salvo, você não prega o evangelho no céu, você prega o evangelho aqui na terra.
Então, quando nós chegarmos lá no céu, nós não vamos ter pregação do Evangelho, nós vamos ter adoração. Então, nós estamos fazendo a oração aqui. Pregação do Evangelho é aqui, enquanto Jesus não voltar. E é aí sim que nós pregamos o Evangelho. A igreja, ela tem uma missão. E que missão é essa? Conforme eu falei agora. Se a tarefa primordial é adorar, qual é a segunda tarefa? Pregação da palavra. Não foi isso que Jesus falou aqui? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou isso para nós aqui em Mateus capítulo 20, versículo 18. Jesus está dizendo isso para nós. Ide, não é vinde, é ide, do verbo ir. Ide por todo mundo, no imperativo. Jesus está dando uma ordem. Ide. Ide João, ide Mateus, ide André, ide Tomé, ide Pedro. Ide você aí e pregai o evangelho a toda criatura. E como é que você prega o evangelho a toda criatura? Testemunhando. John Wesley, certa vez falou uma frase, que dizem que foi John Wesley sua autoria, o John Wesley, criador do metodismo, junto com seu irmão Charles Wesley, quando ele diz o seguinte: prega o evangelho. Prega o evangelho na escola, prega o evangelho no trabalho, prega o evangelho na casa do parente, prega o evangelho na praça, no restaurante, prega o evangelho na rua, aonde for. Quando for necessário, use palavras. Irmãos, mostre a sua identidade cristã. Mostre que você é um homem e uma mulher de Deus, mudado, lavado, remido e transformado pela ação do Espírito Santo. Mostre que o mundo lá fora não tem nada que te atrai. É lógico que em algum determinado momento da sua vida você pode cair, você pode fraquejar, mas cair do homem, o levantar é de Deus, uma ou outra vez. Não é um cair constante, não é viver caindo, é cair uma vez ou outra. Não é você ficar tropeçando parecendo um jacamole. Não, é você crescer cada dia mais. Você errou aqui, mais na frente, aonde você errou aqui, você não vai errar mais. A missão de Deus no mundo é estabelecer o seu reino. Para participar da construção do reino de Deus em nosso mundo pelo Espírito Santo, constitui-se a tarefa da igreja evangelizante. Já ouviu essa palavra? Igreja evangelizante, aquela que evangeliza, que deriva do evangelho. Evangelho significa boas novas. Martinho Lutero, quando ele deu o estopim da reforma protestante na Alemanha, lá na Catedral de Wittenberg, no dia 17 de outubro de 1517, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele vivia falando do evangelho para cá, o evangelho para lá, porque o evangelho isso, o evangelho aquilo. Ele nem ficou conhecido como luterano, seu grupo de apoio, ficou conhecido como evangélicos. Por quê? Porque ele vivia falando do evangelho, o evangelho que muda, que transforma, que redime o homem, que muda a vida de um homem. Você vai aí, tem hoje clínica para tudo. Tem clínica para emagrecer, tem clínica para fazer cirurgia, tem clínica para poder tirar do mundo das drogas, tem clínica para poder cuidar do psicológico, tem clínica para fazer tudo isso. Mas uma coisa eu te garanto, o único tratamento que realmente vem e muda a vida de uma pessoa, quando é para mudar de verdade, é a pregação do Evangelho. Porque você pode perguntar para qualquer pessoa que foi usuário de drogas um dia na vida, pergunta para os parentes dele, pelo resto da vida ele vai viver sendo desconfiado, porque algum dia o fulano de tal pode voltar para as drogas. Ah, fulano fez uma cirurgia e diminuiu o estômago, fez um tratamento e emagreceu, mas um dia ele pode voltar a engordar. Quando a pessoa tem Jesus no coração, faz parte da vida dele, entendeu o sacrifício de Jesus, falou com o próprio Jesus isso, tomou a tua cruz e começou a seguir a Jesus, irmão, pode vir tempestade, pode vir terremoto, pode vir o que for, que ele não vacila. No início da era cristã, existiam os catecúmenos. Quem são os catecúmenos? Eram os preparatórios para se tornar os membros da igreja. Era pessoas, né, que decidiram aceitar a fé cristã
e se preparavam para serem chamados de cristãos, de serem membros da igreja mais à frente. Só que o catecúmeno, ele não passava, não era 1, 2, 3 meses num curso preparatório para se tornar membro de igreja. Ele era testado, ele era avaliado de 3 a 4 anos. 3 a 4 anos. Um curso de uma faculdade. Um período de curso de faculdade. Tem muitos cursos no Brasil que o curso de duração dura 4 anos. Irmãos, 4 anos sendo avaliado e testado. Para quando chegar no final, eles terem o melhor dos melhores dos crentes dentro da igreja. Hoje, com a ânsia de a gente querer se exibir, hoje com a ânsia de querermos nos mostrar, hoje com a ânsia de querermos mostrar para os outros e colocar em redes sociais e desfilar para os outros algo que nós não somos, a igreja está aceitando qualquer um o tempo todo. Ah, pastor, mas a igreja não aceita qualquer um. Sim, aceita qualquer um. Pode ir lá um homossexual, pode ir um assassino, pode ir um transexual, pode ir um ditador, pode ir quem for. Que ele vai ter o mesmo direito que qualquer pessoa de sentar, ouvir o sermão, de ouvir as músicas, de adorar, de ser bem tratado, que é isso que a igreja tem que fazer com esse tipo de pessoas, é tratá-los bem. Ele vai ser muito bem tratado. Mas se ele não aceitar a Jesus, se ele não tomar a decisão de seguir a Jesus, ele pode ficar na igreja 200, 500, 1000 anos. Que no dia que ele morrer e acordar, ele vai estar no inferno. Porque ele não teve um encontro real com Deus. Nos dias atuais, nós estamos vendo que a igreja, devido a tudo que tem acontecido, e a própria Bíblia falou que isso um dia iria acontecer, a igreja está perdendo o seu foco. A igreja está deixando de pregar a Cristo. A igreja está preocupada em pregar aquilo que agrada o coração do homem. Está vindo evangelhos para agradar o coração do homem. Está surgindo igrejas para agradar a vida dos homens. Estão surgindo movimentos eclesiásticos para agradar a homens. E o apóstolo Paulo orienta Timóteo para não ceder à doutrina de demônios. E o que é uma doutrina de demônio? É aquilo que vai contra a pregação do Evangelho. Jesus diz: tome a tua cruz e siga-me. A cruz, irmãos, era só um período que a pessoa tinha que carregar um pedaço de madeira até um local e lá ele ia ser morto. Jesus está dizendo para nós assim, ó, vai lá, pega o seu pedaço de madeira pesado, coloca nas costas e vem comigo que eu estou indo morrer e você vai morrer junto comigo. Jesus está dizendo para nós o seguinte: eu estou indo ser morto. Quem quiser vem junto comigo. Mas quem não quer, depois não adianta chorar pelo leite derramado. Irmão, não adianta chorar pelo leite derramado. Não adianta ficar querendo contornar a situação. Não. É sim ou não. Ou funciona ou não funciona. Ou é 100% cristão ou não é 100% cristão. Você pode cair, você pode ceder, você pode uma vez ou outra fraquejar. Mas um cristão autêntico e verdadeiro, pode acontecer o que vier, ele vai estar firme. A palavra de Deus nos ensina isso, que nós temos que ser como uma casa plantada sobre a rocha. Por que com a casa sobre a rocha? Quando o povo judeu, né, ou quando as pessoas no início do século eles iam cavar uma casa lá, eles iam construir uma casa na região de Jerusalém, aquelas regiões, o que eles faziam? Eles chegavam no local que ia construir, marcavam o tamanho da casa e eles iam escavando até chegar na pedra. Até chegar em uma rocha sólida, né? A não ser que fosse muito, muito funda, mas normalmente os locais escolhidos tinham rochas mais superficiais. Então o cara cavava ali 1 metro, às vezes menos de 1 metro, ou um pouquinho mais de 1 metro, e estava lá um pedaço de rocha, aí ele levantava os muros em cima daquele pedaço de rocha. Porque podia vir terremoto, podia vir maremoto, podia vir tsunami, podia vir o que for. Que a casa estava edificada sobre a rocha, não ia cair. Hoje,
com terremotos e maremotos, os engenheiros têm projetado as mais diversas e enormes tecnologias aí. Tem prédios hoje que estão com regulador em suas bases para na hora que tem um terremoto poder regular lá. Existem hoje prédios que eles têm a base de borracha para na hora do terremoto ele poder balançar um pouquinho e não trincar as estruturas. Irmãos, e Jesus está dizendo lá no Antigo Testamento, desculpa, lá no início do Novo Testamento, quer ter uma casa firme? Constrói sobre a rocha. Constrói sobre a rocha. Não vai buscar tecnologia lá fora, não. Constrói sobre a rocha. Você tem construído a sua vida cristã sobre a rocha, que é Deus? Ou você está deixando isso de lado? Irmãos, é muito sério. E nós temos esse compromisso de viver essa seriedade a cada dia. Nós precisamos seguir uma rotina missionária. O que é a rotina missionária, pastor? É uma rotina onde nós vamos viver o Evangelho o tempo todo. Eu vou tomar essa decisão. Qual foi a última decisão que você sentou de ler a Bíblia todo dia? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Não como obrigação, mas como prazer. Qual foi a última vez que você teve momentos de oração com Deus? Irmãos, nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que buscar o Senhor face a face a cada dia. Ser missionário não é a mesma coisa que ser um mercenário, muito menos um aventureiro. Tem pessoas que querem ser missionários e falam com Deus: Senhor, eu vou ser missionário, mas em troca o Senhor faz isso. Senhor, eu vou ser missionário, mas em troca o Senhor faz isso pela minha vida. Ou resolve ser missionário para conhecer cidade, conhecer país, conhecer mundo, conhecer um monte de coisa, mas esquece de pregar a verdade do Evangelho. Irmãos, isso não é ser missionário. A igreja ela tem uma missão imensa. E essa missão, a nossa lição ela divide em adorar, testemunhar, proclamar e anunciar a mensagem, dedicar a servir o próximo e ensinar e educar na palavra. Vamos esmiuçar um pouquinho deles? Adorar. Adorar, ele vem da palavra grega latreia, em grego, que significa serviço. Então, adorar não é... Às vezes a gente tem o linguajar, né? Fala assim, vamos adorar a Deus. Canta o hino aí, fulano. Não, irmãos. Adorar é serviço. É trabalhar, é arregaçar as mangas e cair para o trabalho. Tem a ver com adoração verdadeira. Tem a ver com o coração quebrantado diante de Deus, que realmente não importa o que aconteça, vai estar adorando a Deus. Vai estar vivendo um verdadeiro momento de louvor e adoração a Deus. Mas volto a falar, não é de você ficar cantando somente, mas é de você viver um evangelho, é de você ser um verdadeiro adorador. A palavra de Deus diz: Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoração gira em torno da missão da igreja. Abre lá em Efésios, depois você procura. Efésios capítulo 1, versos 9 e 10. Segunda dimensão, que é a missão da igreja, é o testemunhar. Vem da palavra grega martíria, que é proclamar. Você vê muito isso, se você vê alguma passagem como referência, você pode olhar Mateus capítulo 5, versos de 13 a 16. E aí nós vemos as boas novas do Evangelho, o que é testemunhar. Testemunhar da vida com Deus. Tem um quadro que circula aí na internet, uma imagem na internet, quando eu falo quadro, assim, uma imagem na internet, que são cristãos ajoelhados e vem um leão próximo, e se você reparar bem, é tipo uma arena, e aí tem tochas, pessoas que foram amarradas e tiveram seus corpos queimados. O que é isso? Isso ali era o momento onde os mártires, os cristãos do início do século, eles eram martirizados e eles mostravam o valor deles diante da sociedade. Como assim? Pegava lá uma pessoa que ia ser martirizada, não importa quem fosse, um adolescente, uma pessoa mais velha, casado, marido com esposa, não importa. Pegava aquela pessoa ali e aquela pessoa ia ser martirizada.
Mas então, como é que ele fazia? Em vez de ele lutar, em vez de ele tentar ficar vivo, ele ajoelhava e orava. Ajoelhava e orava. E aquelas pessoas que estavam vendo aquilo lá na arquibancada pensavam assim, gente, o que faz esse povo? Em vez de correr, enfrentar o perigo, ajoelhar e orar. Que Deus é esse que ele serve? Essa que era a grande questão, que é a grande questão do Evangelho. É o que nos movimenta, é o que nos motiva a tomar essa decisão de buscar uma vida de comunhão com Deus. Pessoas lá fora estão perguntando isso. E o que é que nós, Igreja de Cristo, precisamos responder? Terceiro, proclamar e anunciar a mensagem. Essa palavra também é representada pela palavra, essa frase é representada pela palavra querigma, muito usado no século XIX, muito falado sobre o querigma dentro da igreja, que os teólogos modernos trouxeram, mas aqui traz a ideia de missão, de proclamação do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho com as nossas vidas, com os nossos relacionamentos, com a educação dos nossos filhos, com o nosso casamento, com o nosso comportamento no trabalho, com o nosso comportamento na escola, com o nosso comportamento na igreja, com as músicas que escutamos, com as roupas que vestimos, com as palavras que falamos, com um corte de cabelo, aonde você estaciona o seu carro, aonde você estaciona sua moto. Está escrito lá, somente carga e descarga. Aí você vai lá e coloca o carro lá. Mas rapidinho, 10 minutinhos, 5 minutinhos. Não, irmão, está lá, somente carga e descarga. Vai ficar somente carga e descarga. Não, entrada somente pessoas pensam, não, mas é rapidinho, eu só quero entrar aqui. Não, você não tem que fazer rapidinho. Entendeu? Não é rapidinho aqui se resolve. Não é rapidinho. Não tem esse negócio. É você mudar a sua vida, você testemunhar, usar a sua vida para pregar o Evangelho. Dimensão número 4, dedicar e servir ao próximo, com a palavra diaconia. Né? O que é a diaconia? A diaconia, como está lá em Romanos capítulo 2, versos 6 a 8, é ministrar. Hoje o diácono acaba ficando meio de lado, assim, né? Agora, às vezes a gente tem certo preconceito com o diácono, mas qual é a questão? É que a gente atribuiu que o diácono ele tem que fazer obra social e servir a ceia. Pronto, isso aí é a função do diácono e da igreja, fazer obra social e servir a ceia. Irmãos, é muito mais que isso. É ser o braço direito do pastor, é ser apoio na liderança da igreja, é estar presente com a responsabilidade da igreja e ajudar verdadeiramente a liderança da igreja. É precisar falar não quando vai falar não, é precisar falar sim quando vai falar sim. É ver mudança, é ver diaconia, é ver serviço, é ver mudança de pregação do Evangelho. A última dimensão se baseia na palavra grega chamada didáskila, que é ensinar, educar na palavra. Pode ser instruir ou edificar. Irmãos, ensina a criança no caminho que deve andar. Irmãos, você vai ensinar no caminho, o tempo todo. Enquanto for vivo, você vai ensinar, você vai orientar. E é tanto filho materno, filho paterno, filho de sangue, quanto o seu filho na fé. Qual foi a última pessoa que você ganhou para Cristo? Qual foi a última pessoa que você pregou e anunciou o Evangelho e essa pessoa aceitou a Jesus? Será que faz tempo? Será que faz tanto tempo assim? Ou você tem feito isso constantemente? E você vai ver que quando você faz isso pela pessoa, a pessoa se sente valorizada. Ela percebe o quanto você a ama, o quanto você quer o bem dela. E ela acaba cedendo muitas vezes à vontade dela, porque ela percebe que existe um Deus que pode fazer todas essas coisas. Meu irmão, ensinar, educar na palavra é um dos maiores desafios que nós temos hoje. Mas quando você ensina, quando você educa e prega um verdadeiro evangelho para essa pessoa, dificilmente ele vai se desviar. Dificilmente ele vai mudar a vida dele. E concluindo, eu gostaria de dizer que a missão da igreja, ela é uma missão totalmente sublime. Sublime por quê, pastor? Porque, irmãos, nós estamos pregando a maior e mais completa verdade do mundo. A missão da igreja é uma missão extremamente sublime.
Deus separou homens comuns, em locais comuns, com profissões comuns, com vidas comuns, para poder pregar uma mensagem comum, mas que impactasse todo mundo. Não tem mensagem mais simples que a pregação do Evangelho. Você não precisa ter faculdade, você não precisa ter especialização, você não precisa falar outra língua, basta pregar o Evangelho para você na sua língua. E aí o Espírito Santo vem e te convence do pecado e do juízo que você está errado. Você não precisa fazer todo um estudo assim de 4, 5 anos, não. É a pregação do Evangelho simples e puro. Mudança de vida, mudança de paradigma, mudança de atitude. Então, tudo isso que nós estamos fazendo, entendendo, é que Deus tem um propósito com tudo isso. E nós precisamos entender que a missão da igreja, né, a necessidade da igreja, a igreja tem uma identidade, tem uma necessidade, tem uma missão, precisam ser obedecidas, precisam ser feitas, realizadas. A igreja tem sua identidade. Qual é a identidade da igreja? É você não se mundanizar, é perceber isso todos os dias na sua vida. A igreja tem a sua identidade, a igreja tem a sua missão. Qual é a sua missão? Qual é a missão da igreja? A gente fala que a missão da igreja é a pregação do Evangelho, mas será que é somente isso? Ou será que quando a pessoa está lá no caminho, na intimidade dele com Deus, será que a missão da igreja não é adorar a Deus? E muitas vezes nós estamos esquecendo de adorar a Deus. E terminando, a igreja é um organismo místico, criado e formado por Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo e trouxe uma agência que tem a capacidade de impactar vidas através da pregação do Evangelho. O mesmo Evangelho que nós precisamos falar e pregar todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus te proteja a cada dia. Eu gostaria de deixar aqui um abraço para o nosso irmão Thierry, que está lá na igreja Resgatando Vidas. Ele falou que tem acompanhado aqui o nosso canal. Embaixo aí, Thierry, comenta aí, faz um comentário aí o que você achar. E que Deus abençoe você e a sua vida. Um abraço a todos. E vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor possa tocar nas nossas vidas e abençoar-nos a cada dia. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.